Olá, este é o CNN Money, o podcast que te ajuda a tomar as melhores decisões. Hoje é quarta-feira, 13 de julho. Eu, Thais Herédia e Priscila Yasbeck vamos juntas deixar você bem informado do que é mais importante na economia, no Brasil e no mundo. Minha gente, olha só, a PEC dos benefícios não conseguiu ser finalizada lá na Câmara dos Deputados. Agora, na manhã desta quarta-feira, tem nova sessão, deu chabu de novo no sistema eletrônico da Câmara dos Deputados, o presidente da Câmara, Arthur Lira, chamou a Polícia Federal, enfim, tem uma confusão lá para ser superada, mas de qualquer forma o texto base já foi aprovado no primeiro turno. Agora de manhã são os destaques, inclusive entre os destaques tem ainda uma tentativa da oposição de retirar a declaração de estado de emergência, mas de qualquer forma ainda tem mais um dia aí de votação e, portanto, de expectativa. O que o Congresso Nacional conseguiu finalizar ontem foi a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias. E como tem acontecido nos últimos anos, o Congresso Nacional avançou mais algumas casas nesse tabuleiro do orçamento federal. As emendas de relator estão mais fortes, estão mais poderosas, portanto, menos transparentes e com menos isonomia. Gostei dessa palavra hoje, desse termo que a Priscila usou no jornal, na TV, e ela vai trazer para vocês agora um panorama do que aconteceu, de como é que essas emendas, de como foi esse processo de avanço e tomada de poder sobre a execução do orçamento federal, com um foco, claro, falando das emendas parlamentares, mas especialmente sobre as emendas de relator, e vocês vão se surpreender com os valores, como foi a evolução dos valores. Não só o processo, cada passinho, cada casa que foi sendo avançada, mas também dos valores disso. A partir dessa leitura, a gente vai falar sobre as consequências, né? Que, como já dizia o poeta, ela sempre vem depois. Então, Priscila, divide com a gente essa leitura, esse processo histórico aí dessa tomada de poder sobre o orçamento federal. E com a LDO trazendo mais força ainda para as emendas, então aquela chamada impositividade, né, a obrigatoriedade das emendas de relator, ela foi retirada do texto, mas ainda assim foi reservado um valor para as emendas no ano que vem. Ou seja, as emendas de qualquer forma ganham força para o orçamento do ano que vem. Inclusive, os economistas dizem que essa foi uma estratégia dos parlamentares, um momento de governo enfraquecido, de pedir, olha, a gente ganha uma força aqui com as emendas para o ano que vem para fazer o que vocês querem aí em termos de benefício, para aumentar a sua popularidade. Então essa foi a negociação e o resultado disso é que as emendas ganham mais força no orçamento, até para os parlamentares se blindarem caso haja uma alternância de poder, eles estão ali com as emendas garantidas. O que são as emendas? As emendas são verbas que os parlamentares destinam para os seus redutos eleitorais. Existem vários tipos de emendas, tem as emendas individuais, tem as emendas de bancadas estaduais e tem as emendas de relatoras, RP9, que são as emendas do chamado orçamento secreto, que ficou apelidado de orçamento secreto, porque o relator, uma pessoa só, indica essas emendas para quem ele bem entender e sem uma transparência, digamos assim, né? Sem transparência nesse processo. Eu vou trazer aqui, então, um histórico do que aconteceu com as emendas ao longo dos últimos anos. Então, em março de 2015, a emenda constitucional 86 tornou obrigatório uma cota mínima de valor para as emendas individuais, que equivalia a 1,2% da receita corrente líquida. Então, com isso, as emendas individuais passaram a ser obrigatórias e receber esse 1,2% da receita líquida do orçamento. A partir de junho de 2019, veio a emenda 100, que tornou as emendas de bancadas estaduais também obrigatórias, recebendo 1% da receita corrente líquida. Em dezembro de 2019, veio então a emenda constitucional 105, que daí permitiu às emendas individuais transferências diretas, ou seja, sem vinculação a projetos. É o que se chamou de emenda PIX. Então, os parlamentares podem fazer a destinação de verbas sem falar para onde essas verbas estão indo. Ficou mais fácil para eles fazer essa transferência. Em 2020, na LDO de 2020, na verdade um ano antes, né, mas na lei que definia as diretrizes para o orçamento de 2020, foi recriada a figura da emenda de relator, RP9, que foi, inclusive, o que gerou todos os escândalos dos anões do orçamento. Então, essa figura da emenda do relator, esse instrumento da figura da emenda de relator, ressuscitou, voltou a existir a partir do orçamento de 2020. Na LDO de 2020,
2021 foi ampliada a transferência direta, as emendas PIX, também para as emendas de bancadas estaduais. Então, antes só para bancadas individuais, foi ampliado para as bancadas estaduais. E agora, então, na aprovação de ontem, o presidente da Comissão Mista de Orçamento também tem o poder de indicar as emendas, não é só o relator. Isso os economistas e políticos dizem que foi uma articulação, inclusive, do Arthur Lira para dar mais poder ao presidente da Comissão Mista de Orçamento, que é o Celso Sabino, que é aliado dele. E, além disso, esse é o ponto importante, a questão da reserva do valor. Então, as emendas não são impositivas, mas elas são reservadas para o orçamento do ano que vem. Então, elas ganham ali uma proteção para que, mesmo que haja alternância de poder, aquelas emendas estejam garantidas, e a previsão é de um valor de 19 bilhões de reais só para essas emendas do relator. A gente mostrou também no CNN Money, quem quiser depois acompanhar no YouTube, a escalada dessas emendas, né? Então, quanto que elas aumentaram ao longo dos últimos anos com essas mudanças que foram sendo feitas, tanto em Constituição quanto nas leis de diretrizes orçamentárias, para dar mais poder a essa verba que é destinada ou que é coordenada pelo Congresso. Então, de 2017 para 2022, o valor passou de 15 bilhões de todas as emendas para cerca de 35 bilhões e meio de reais, então um aumento de 134%, mais do que dobrou o valor das emendas de 2017 para 2022. E aí a previsão para o ano que vem é que as emendas de relator fiquem em 19 bi, e aí como que os técnicos do Congresso fizeram esse cálculo? As emendas individuais e de bancada, elas vão equivaler às emendas de relator, né? Então a previsão é que as emendas de relator fiquem em 19 bi, com mais cerca de 19 bi aí de emendas de bancadas individuais estaduais, dá cerca de 38 bilhões de reais para o ano que vem, mas esse valor ainda não está definido, é só uma previsão. Mas já sinaliza, então, esse aumento muito grande do espaço para essas emendas, em detrimento de outras verbas. A gente sabe que o cobertor é muito curto, então o resumo dessa ópera toda aqui que a gente pode trazer é que o Congresso ganha poder sobre orçamento. A Hélida Graziani, super respeitada, economista de políticas públicas, de finanças públicas, ela fala, né, que é o chamado feudalismo fiscal. Então, é o orçamento cowboy, quem grita mais leva mais alto, mas fato é que os interesses políticos dos congressistas, eles vão ganhando poder em detrimento do que é prioridade para a população. Então, o Congresso vai definindo mais as diretrizes do orçamento em detrimento de decisões técnicas, de decisões da economia sobre o que é mais importante para a população com o uso do recurso público. Vocês ouviram bem, né, a Priscila falar que 134% de aumento no valor das emendas de relator. O que é interessante aqui acompanhar também através desses dados, minha gente, é o seguinte: do mesmo pote que saem as emendas de relator, saem os recursos para investimento público. Eu acho que eu e a Pri, a gente já assumiu um compromisso aqui, fizemos isso lá na televisão, estamos fazendo aqui no podcast, de mostrar esse cálculo com relação aos investimentos públicos, porque certamente, e isso a gente já sabe, mas nós vamos mostrar isso em número, o caminho contrário, né? Enquanto as emendas de relator cresceram muito, os investimentos públicos, que são basicamente feitos em infraestrutura, eles foram despencando e hoje estão no menor valor da série histórica. Então, é a troca, né? A troca que se fez foi: quanto mais poder para execução do orçamento na mão do Congresso Nacional, menos recurso para investimento público e mais afogadilho para a gestão da máquina pública como um todo. E esse processo, que começa na mudança da LDO e depois vai escrito na pedra, na Constituição, ele é o processo que vem se repetindo. Daniel Cury, que é o presidente da Instituição Fiscal Independente, me lembrou disso outro dia. Falou: olha, esse roteiro vai se repetir, porque ele começou lá em 2014, apareceu o orçamento impositivo na LDO de 2014, em 2015 virou Constituição, a mesma coisa foi com as emendas de bancada, depois com as transferências estaduais, que é a tal da emenda PIX, e agora com as emendas de relator. O escândalo dos anões do orçamento, se você for muito jovem, você não vai lembrar, isso aconteceu nos anos 90, foi um dos maiores escândalos do Congresso Nacional. E essa comparação existe porque não havia transparência, assim como está sendo cobrado hoje, inclusive pelo Supremo Tribunal Federal, não havia transparência sobre a destinação dos recursos. Tem um outro aspecto também sobre essa gestão e a alocação dos recursos e, portanto, um aumento de percepção de risco do Brasil, e isso acaba aparecendo e se refletindo no funcionamento da economia como um todo. Vocês vão se lembrar, ontem, no episódio de ontem, nós trouxemos aqui um estudo da CM Capital chamando a atenção para um dos efeitos negativos que a PEC dos benefícios, por exemplo, vai provocar na economia, porque vai haver um aumento da renda disponível para consumo. Eu estou falando
falando, óbvio, da alta da inflação, uma pressão inflacionária maior. Durante o dia ontem, vários economistas foram se somando neste coro, alertando sobre o risco dos juros terem que ficar muito altos por um bom tempo, para além do patamar de hoje, como eu disse no comecinho, para lidar com essa pressão inflacionária. Eu conversei de novo com a Carla Argenta, que é autora daquele estudo, para saber se o que está acontecendo agora se parece um pouco com o que a gente viu em 2014, quando a receita de medidas era muito parecida. O governo lá do PT também promoveu desonerações, gerou muitos estímulos e fez um controle direto de preços, né, de combustíveis, do câmbio, até a taxa de juro foi controlada, porque não pôde subir mesmo com a inflação em alta. E ela disse que não, ela apontou algumas diferenças importantes, apesar da receita ser parecida. Primeiro, o IPCA daquela época, o Índice Oficial de Inflação, tinha uma composição diferente e sofreu um choque com a recomposição dos preços e com o fim das desonerações, deixou o índice em 2 dígitos por apenas 4 meses. Hoje, o IPCA está neste patamar de 2 dígitos desde setembro do ano passado. A dívida pública, que lá na época estava na casa dos 60% do PIB, hoje está na casa dos 80% do PIB. E o cenário internacional aí é que o bolo desanda de uma vez, porque temos uma incerteza gigantesca, esse fenômeno inflacionário global que é assustador. Se juntando a esse coro, num evento promovido ontem pelo Banco BTG, o Mansueto Almeida, que está agora no BTG, mas foi secretário do Tesouro, disse que os juros vão ficar altos por muito tempo e ele só espera que o Banco Central, quiçá, consiga começar a reduzir a taxa a partir do segundo semestre do ano que vem. Vou repetir aqui a cartilena do Se Você For Muito Jovem, Você Não Vai Se Lembrar, mas em 99, março de 99, um pouco antes do Brasil adotar o sistema de metas para a inflação, mas já adotando a taxa Selic como a referência e instrumento para a política monetária, o Armínio Fraga chegou no Banco Central e jogou os juros para 45%. Foi um choque de juros para controlar uma maxi desvalorização que o Brasil sofria naquele momento. Tínhamos 4 anos apenas de plano real. Os juros levaram 20 anos para descer para um patamar de apenas 1 dígito. Foi acontecer lá em meados de 2009. Depois, em 2013, precisou voltar para a casa dos 2 dígitos, ficou assim até 2015. 2017 voltou para 1 dígito só e foi indo, baixando até chegar ao recorde de 2% no meio da pandemia. Março do ano passado, o juro começou a subir e hoje está em 13,25%. Então, óbvio que nós não vamos voltar lá para aqueles 20 anos de 2 dígitos, não é isso. Mas não adianta só comparar pelo número. O cenário hoje, tanto interno como internacional, é muito diferente. Portanto, demanda uma leitura para o momento atual. Conviver com juros mais altos por muito tempo, nesta taxa de 2 dígitos, significa apertar a recuperação da atividade econômica. Ela vai continuar acontecendo por causa dos estímulos e dos benefícios que vão chegar, mas vai gerar mais inflação e, portanto, vai exigir mais taxa de juros. Está aí essa composição deste cenário para a economia brasileira para os próximos 18 meses, para depois das eleições, porque você pode até não saber, mas dia 1º de janeiro, quando a gente acordar, vai todo mundo fazer a mesma coisa, viu? Talvez tomar ali um remedinho para ressaca da festa de Ano Novo, mas as pessoas, os empresários, os trabalhadores, todos vão ter que continuar tocando a sua vida e tomando decisões. Hoje os mercados abrem mistos, mas majoritariamente em queda, os futuros americanos com leve alta, as bolsas na Europa em queda. E essas direções opostas, né, esse sobe e desce dos mercados, reflete muito das narrativas desencontradas que estão dominando o mercado nos últimos dias. Então, de um lado, tem o risco de recessão, que está pesando sobre os ativos. De outro, tem esse risco de recessão pesando para a queda das commodities, porque com recessão tem uma expectativa de queda da demanda. Isso está derrubando as commodities, inclusive o petróleo fechou com uma queda de cerca de 7% ontem, e então isso também traz um certo alívio sobre previsão de inflação e juros. É por isso que os mercados ficam nesse misto, nessa volatilidade muito grande, tentando se apegar a notícias positivas, mas com um pano de fundo muito negativo. Hoje o grande destaque é a inflação ao consumidor nos Estados Unidos. Não vou me estender muito sobre isso, porque talvez quando vocês escutarem o podcast, os dados já podem ter sido divulgados, mas a expectativa é que haja uma renovação do patamar recorde da inflação desde 1990
1981, com a inflação americana acelerando de 8,6% para 8,8% de maio para junho. E só que aí os economistas já estão começando a falar sobre uma possível desaceleração da inflação a partir de julho, porque os estoques estão elevados no varejo americano, os preços de carros estão diminuindo, com os estoques elevados, as varejistas começam a fazer descontos, então isso pode refletir na inflação a partir de julho. Isso casa também com a expectativa de que as commodities desacelerem justamente por causa da recessão, dos juros altos pesando sobre a economia. Então, por um motivo ruim, talvez a inflação esteja atingindo um pico. A ver como saem esses dados para ver se uma narrativa ou outra ganha mais força, se vai ser uma inflação ainda fora do controle, com o Banco Central precisando ser mais duro, ou se a inflação mostra os sinais de que está chegando a um pico por causa justamente da perspectiva de recessão. Um outro ponto que também está alimentando esse temor de recessão, até de desaceleração das commodities, é a Covid na China, avanço da Covid na China. E ontem a OMS, Organização Mundial da Saúde, também fez um alerta falando e recomendando para os governos a retomada de medidas como o uso de máscaras, porque a Covid também está avançando nos Estados Unidos e na Europa. Então isso também reforça a leitura de que novos possíveis bloqueios podem acontecer, um temor de que a atividade também fique mais enfraquecida por causa desses possíveis bloqueios. O resultado é que mesmo quando saem alguns dados positivos, eles não são suficientes para animar o mercado. É o caso de alguns dados aí que saíram da economia do Reino Unido, por exemplo, mostrando uma alta de 0,5% da economia. Em maio era esperado uma estabilidade, mesmo assim não foi suficiente para fazer a Bolsa de Londres subir. Por fim, o que acontece é que isso alimenta também as perspectivas pessimistas que vão sendo divulgadas. Ontem o FMI falou que a economia dos Estados Unidos deve crescer 2,3% neste ano apenas, contra uma expectativa anterior que era de 2,9%, e o ano que vem deve crescer só 1%. Ano que vem as perspectivas todas de economias estão muito negativas. A OCDE, por exemplo, prevê que a economia do Reino Unido fique estagnada ano que vem, então ano que vem vai ser um ano bem difícil. Além disso, a Reuters também agora pela manhã traz uma perspectiva de economistas sobre o PIB da China, que vai ser divulgado na sexta, mostrando que o PIB pode desacelerar de 4,8% para 1% do primeiro para o segundo trimestre, e esse seria o pior crescimento da economia chinesa desde o primeiro baque da pandemia lá no começo de 2020. A gente está falando da primeira e da segunda maiores economias do mundo, né? Previsões pessimistas para as duas maiores economias do mundo. E, por fim, tem analista também muito pessimista com a Europa, dizendo que se o corte de fornecimento de gás dos russos para a Europa aumentar, isso pode significar uma queda de 20% para os ativos na Europa e €1 em 90 centavos, ou seja, €1 valendo menos que o dólar. Então, perspectivas bem pessimistas aí nos mercados globais. Agora, falando sobre o nosso mercado local, a gente trouxe um levantamento também no CNN Money, falando sobre quais são as ações que tiveram as maiores volatilidades, o maior sobe e desce no primeiro semestre do ano. Foi um cálculo feito pela casa de análise Invi, que mostra, então, qual que é o beta, né, que é um indicador usado no mercado para mostrar a volatilidade de um ativo em relação ao seu índice de referência. No caso, o beta em relação ao Ibovespa. É como se o Ibovespa ele tivesse uma variação 1, que é uma variação que reflete a variação média do Ibovespa, que é cerca de 26% no ano. E aí, quanto maior o valor em relação ao Ibovespa, desse beta, mais volátil, mais sobe e desce tem a ação. O que interessa é que as ações que ficaram com maior sobe e desce no ano foram Magalu, Melius, Via, Americanas, Gol, Azul, Natura, CVC, Positivo e Localweb. Mais do mesmo que a gente tem falado, né? Então, ações de varejo e de tecnologia, né? E aéreas, claro, que também estão passando por um momento muito difícil, aumento de querosene de aviação, também do dólar, prejudicando muito essas empresas. Mas são empresas duplamente afetadas com essa perspectiva de aumento de juros, tanto porque são empresas do varejo e aumento de juros significa um crédito mais caro, um consumo desaquecido, isso acaba afetando as empresas, mas a perspectiva de aumento de juros também afeta o chamado valuation, né? A precificação dessas ações quando o valor delas é trazido para o presente, a valor presente, porque a taxa de desconto usada é a taxa Selic, então quanto maior a taxa básica de juros, maior é a taxa de desconto sobre esse cálculo de quanto essas empresas podem valer hoje, calculando aí, projetando o que vai acontecer com elas no futuro, porque elas têm essa previsão de receitas muito mais na perpetuidade, né, como dizem os analistas, né, tem uma previsão de receitas para o futuro. Então, o que o analista responsável pelo estudo disse? O João Abduni, que é analista da Invi, responsável pelo estudo, falou que essas ações, né, ao observar quais são as ações
ações mais voláteis, o investidor tem uma noção se o seu portfólio está com muito risco ou não, né? Então ele falou que um portfólio muito concentrado nessas ações hoje é um portfólio muito arriscado, então é uma medida aí que ajuda a ajustar o risco da sua carteira. E aí eu perguntei, então, qual que é a carteira ideal nesse momento? Ele citou ali uma regrinha histórica que vocês vão escutar agora e depois eu vou fazer um último comentário. Um portfólio muito famoso no mundo todo é um portfólio 60-40. O que é um portfólio 60-40? É um portfólio 60% em renda fixa e 40% em renda variável. Não, a gente não recomenda que alguém tenha 100% em nenhuma classe de ativo. Isso faz com que você corra um risco específico. Por exemplo, um risco específico da renda fixa. Aconteceu quando houve o confisco da poupança no governo Collor. O ideal é que você tenha parte dos seus investimentos em renda fixa e parte em renda variável. Você também precisa diversificar a renda variável entre setores. Eu perguntei, claro, se nesse momento que a renda fixa está pagando mais de 13%, se ainda assim vale essa regra do 60-40. E o que ele disse é que sim, porque depende muito do perfil do investidor, claro, mas ele falou que sim, ainda vale a pena investir em ações, porque o mercado está em baixa, então tem oportunidades aí de compra, e o Ibovespa como um todo, principal índice de referência da Bolsa, está ali operando, negociando com valuations, com múltiplos, né, que estão abaixo da média histórica, o que mostra que o Ibovespa estaria descontado em relação à média histórica, mas fica a dica que a gente vem falando aqui, é um momento volátil, de muita incerteza, muito sobe e desce, escolher as ações certas nesse momento pode não ser tão simples, enquanto isso, a renda fixa está pagando juros altíssimos, a gente falou na semana passada dos títulos do Tesouro IPCA mais 6, inclusive eles ampliaram esse rendimento, a taxa chegou a 6,3%, então IPCA mais 6,3%, um título bem atrativo. Assim a gente encerra mais este episódio do CNN Money, mas a gente não some, você já sabe. Amanhã estaremos de volta. Se cuidem, um beijo e até. Tchau! Com apresentação, pauta e coordenação editorial de Thaís Herédia e Priscila Yasbeck, este podcast é produzido pela CNN Brasil com edição da Maremoto. Produção, Larissa Coelho e Fabrício Julião. Edição e sonorização, Felipe Gomes. Coordenação técnica, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Você também pode ouvir o CNN Money no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.